Olá, pessoal da primeira série, eu sou a professora Eliane e nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre cálculo com logaritmo. Então, vamos lá. Quais são os objetivos da nossa aula? Calcular logaritmos utilizando diferentes recursos e também aplicar o cálculo de logaritmo na resolução de problemas. Pergunta, pessoal, você sabe calcular logaritmo para resolver diferentes situações e problemas? Acredito que sim, né? Muito bem. Então, para o cálculo de logaritmo, existem três maneiras, que são, primeiro, fazendo uso da calculadora. Segundo, usando tabela de logaritmo, né? E terceira é usando alguns valores de logaritmo que são dados no decorrer do problema ali. Algumas calculadoras possuem as teclas com as seguintes funções. Então, tecla log permite calcular o logaritmo decimal de um número n, inteiro ou decimal. Tecla 10 elevado na x permite calcular o número n quando se conhece log de n igual a x. Então, essas teclas, pessoal, log apareceu ali para vocês na imagem. A tecla 10 elevado na x, a gente fala que é a segunda função da tecla log, tá bom? E a tecla ln, que aparece também ali na imagem. Ela permite calcular o logaritmo natural de um número n. A tecla e elevado na x permite calcular o número n quando se conhece o valor do ln de n. Então, novamente, pessoal, ln aparece e a segunda função da calculadora mostra a tecla e elevado na x. Então, vamos resolver um exercício. Os sistemas de logaritmos neperianos possuem como base o número irracional e aproximadamente 2,718. Esse sistema também é conhecido como sistema de logaritmos naturais, com a condição que o meu x tem que ser maior do que zero. Ele pode ser expresso por log de x na base e igual a ln de x. Então, quando falar logaritmo natural, nós vamos lembrar o seguinte, que a base tem que ser e. Correto? Então, a base tem que ser e sempre eu posso reescrever como ln de x, né? Então, eu posso, apareceu log de x na base e, eu posso reescrever como ln de x. Então, faça uso da calculadora e explore a tecla ln. Na letra A, ln de 7. Na letra B, ln de 2. E letra C, o que significa o número mostrado no visor ao usarmos a tecla LN. Então, pense um pouquinho, resolva, use a calculadora e vocês vão chegar na resposta rapidinho. Já já a gente volta.
E aí, pessoal, conseguiram resolver? Vamos lá? Então, acompanhe a resolução aqui comigo. Era para usar a calculadora, então era muito fácil, né? Então, pega a calculadora e digita ln, em seguida o número 7. ln de 7, 1,94591. Então, está aqui mostrado na calculadora ln de 7 e o valor que aparece. ln de 2, 0,693147. Também mostrado ali na imagem para vocês o valor na calculadora. Letra C. Escreva o que significa o número mostrado no visor ao usar a tecla LN. O que significa, pessoal? Quem é a base do LN? A gente acabou de falar. Logaritmo natural, a base é o E. Então, significa que o E elevado ao valor que apareceu na calculadora resulta em 7. Foi isso que mostrou aqui. E elevado ao resultado resulta no logaritmando, né? Que poderia usar log também aqui. Idem para o próximo, pessoal. Significa que a minha base E elevada a esse valor resulta no 2. Próximo. A corrente elétrica que atravessa um circuito é dada por I igual I0 ou I inicial vezes Z elevado na 0,02t, em que I0 é o valor da corrente no instante t igual a 0 e I é o valor da corrente decorrido t segundos. Determine em quantos segundos a corrente atinge 2% do seu valor inicial. Dado ln de 0,02 igual a 4. Então, como que a gente vai fazer essa questão, pessoal? Primeira coisa que vocês têm que pensar é em transformar o 2% em número decimal. Transformou em decimal, substitui na fórmula e tenta usar as propriedades que vocês já conhecem de logaritmo e que se aplicam para o LN. Então, pense um pouquinho e já já a gente volta.
aí, pessoal, conseguiram resolver? Então, acompanhe aqui comigo, vamos pensar um pouquinho. Nós temos esse exercício, então o que ele fala, pessoal? Ele fala da corrente elétrica que atravessa um circuito, né? Ela é dada por I igual I0, ou seja, o I no tempo zero, vezes o meu E elevado na menos 0,02t. Sabemos que I0 é o valor da corrente no instante t0 e que I é o valor da corrente decorridos t segundos. Queremos saber em quantos segundos a corrente atinge 2% do seu valor inicial. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, pessoal, para eu conseguir resolver esse exercício, vou ter que usar essa fórmula e vou ter que trabalhar esse 2%. A dica que eu dei para vocês foi a seguinte: transformar esse 2% em número decimal. Como que transforma, professora? 2%, porcentagem já diz, é divisão por 100. Então, é o equivalente a eu fazer 2 que divide o 100. Porcentagem significa isso. Então, vamos fazer esse passo e também devemos lembrar que nós vamos usar o ln de 0,02, que é igual a menos 4. Lembrando que o ln é representação de um logaritmo natural, né? Onde a base aqui obrigatoriamente não aparece, mas a gente tem que saber que é a constante e, que tem valor aproximado de 2,7. Ela é um número irracional, né, pessoal? Então, por isso o valor aproximado. Então, vamos para a resolução. Primeiro, vamos transformar 2% para a sua representação decimal. Então, vocês pegaram o número 2, dividiram por 100, 0,02. Depois, utilizaremos a fórmula da corrente elétrica para determinar o tempo t em segundos. Então, repetir a fórmula. No lugar do I, eu quero que a minha corrente atinja 2% do seu valor inicial. Então, 2% já sabemos que é 0,02, mas 2% de quem? Do valor inicial, por isso ele tem que aparecer aqui. Então, 2% do valor inicial igual I0 vezes o meu E elevado na 0,02t. Aqui, pessoal, como a nossa intenção é isolar o t, nós vamos pegar esse I0 que está multiplicando e passar dividindo. Quando passou dividindo aqui, ficou I0 ou I inicial dividido por I inicial. O resultado dessa operação é 1, né? Nós sabemos, é a mesma coisa que fosse 2 divididos por 2 dá 1, eles são iguais, então ficou 1, 1 multiplicou por 0,2, continua o próprio 0,2, igual a E elevado na 0,02t. Como a base é E, devemos utilizar o logaritmo natural para resolver a equação exponencial. Então, olha só, consigo ter a mesma base para usar uma exponencial? Não conseguimos deixar os elementos na mesma base. Então, eu só tenho uma saída, era usar ou o logaritmo ou o ln, né? Como o exercício falava para a gente usar o ln de 0,02, então eu vou multiplicar ambos os lados da equação pelo ln, né? Que foi solicitado aqui. Multiplicando aqui, ficou ln de 0,02, igual a ln de E elevado na 0,02t. A nossa intenção está em descobrir esse elemento, né? Então, ele está no expoente. Se eu usar a propriedade da potência, eu passo para cá ele multiplicando. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, ficou ln de 0,02 é igual a menos 0,02t vezes o ln de E. Conhecemos quem é o valor do ln de 0,02, que é menos 4. Repetimos essa multiplicação e agora nós encontramos o valor de ln de E. Professora, mas como que eu sei que o ln de E é 1? Por quê, pessoal? Porque o E, nesse caso, está sendo o meu logaritmando, né?
E a minha base, que não aparece aqui, mas se eu estou usando ln, significa que é um logaritmo natural, então a minha base, que não aparece, mas que eu sei que está ali, é e. Aí a gente pensa da seguinte maneira, e elevado a qual expoente que resulta no e? Só tem uma opção, que é o 1, o valor do ln. Realizamos essa multiplicação, que fica o próprio menos 0,02, e vamos agora isolar o t. A nossa intenção é deixar esse t sozinho, então o menos 0,02 que está multiplicando passou dividindo. Menos com menos, né? Menos desses dois elementos, menos com menos é mais. E 4 que divide por 0,02 é 200. Então, a resposta é 200 segundos. Respondendo à pergunta, em quantos segundos a corrente elétrica atinge 2% do seu valor inicial, nós temos 200 segundos. O que vimos? Então, na aula de hoje, pessoal, a gente trabalhou um pouco sobre o cálculo de logaritmos. Nós recordamos que tem 3 maneiras de realizar esses cálculos. Primeiro, usando a calculadora. Então, uma calculadora científica, ela tem todas as funções. Ela aparece para vocês o ln, o log e também as funções inversas dela, que a gente diz que é a segunda função da calculadora. Do logaritmo, quem seria a segunda função? 10 elevado na x, né? Então tem essa segunda função na calculadora. E do ln, a segunda função dela é o e elevado na x. Usando calculadora, com a aplicação da tabela de valores, ou a tabela de logaritmos, né? Vai aparecer uma tabela no enunciado do exercício, vocês vão olhar para a tabela, ver os valores que aparecem ali, usar o que vocês já conhecem de logaritmo e responder as questões. E também por meio de alguns logaritmos que são dados no decorrer do problema que aparece para a gente resolver. Então são 3 maneiras, é claro que usando a calculadora facilita muito a nossa vida, né? Mas precisamos também conseguir trabalhar sem usar a calculadora, correto? Para isso, pessoal, o que é mais importante? É importante conhecer todas as propriedades de logaritmo, ok? Então, nós falamos um pouquinho sobre isso, espero que vocês tenham gostado e até breve!